Família, hoje nós iniciaremos uma série chamada Contando Histórias. E essa série será baseada nas parábolas de Jesus, nas parábolas que Jesus nos ensinou. E como sempre nós fazemos aqui nessa casa, nessa igreja, nós apontaremos para Jesus e relembraremos muitas coisas que Ele já nos ensinou, mas que talvez precisam ser revistas ao longo da nossa caminhada com o Senhor, coisas que nós nos esquecemos. Eu confesso para vocês que as parábolas nunca foi algo que eu nunca preguei sobre. Acho que talvez eu já preguei sobre algumas parábolas, mas eu nunca fiz uma série sobre as parábolas. E eu confesso para vocês que acho que cada um aqui tem a sua preferência. Eu também tinha as minhas preferências por passagens bíblicas e tudo mais. Por exemplo, uma das minhas favoritas é a passagem de Emaús, que eu acho linda a história e como tudo se desenrola. Mas recentemente a Érica falou assim: amor, eu ouvi a coisa mais linda da minha vida. E eu falei: nossa, será que ela me viu cantando? Uau, a voz, Deus mudou a minha voz angelical. E ela falou: eu ouvi um álbum de um artista, de um cantor cristão, e ele conta a parábola de Jesus. E ela começou a me explicar, e eu achei que ela estava zoando. Eu falei: você está brincando comigo, você está de sacanagem, não é sério? Ela falou: é sério, você precisa ouvir. E eu comecei a ouvir, e eu sentei e ouvi o álbum de um cantor chamado Marcos Teles. Eu não sei se acho que muitas pessoas conhecem aqui. E o nome desse álbum chama O Grande Banquete. E é legal, e eu sugiro que vocês ouçam, deve ter no Spotify, em todas as plataformas digitais. Mas ele conta a história de uma parábola, da parábola da festa, do banquete, de uma forma muito intensa a forma que ele conta. Eu não sei nem falar, não sei nem definir o porquê que aquilo me tocou tanto. E eu comecei a escutar, e quando eu fui ver eu já estava em lágrimas. E eu confesso para vocês que a forma como ele contou aquela parábola me fez enxergar o senso de gratidão, de onde o Senhor me tirou, para onde o Senhor tem me levantado e me colocado. E todas as parábolas, se nós pegarmos de Jesus, elas nos mostram um pouco a respeito disso. Ela vai falar sobre resgate, ela vai falar sobre tantos assuntos, mas a forma como esse homem contou essa história, e essa história ela intercala com músicas e um ritmo, sabe, os arranjos, é sensacional. Eu aconselho a vocês todos a ouvirem, todos ouçam O Grande Banquete do Marcos Teles, porque vocês vão entender o que eu estou falando. Mas depois de ouvir isso, algo que eu já sabia, mas Deus trouxe de volta ao meu coração, é a respeito dos grandes ensinamentos que consistem nas parábolas que o Senhor Jesus nos ensinou. E nós vamos falar ao longo dessas semanas a respeito das parábolas. É lógico que nós não vamos contar sobre as 40 parábolas que Jesus contou, não serão 40 semanas, e nós falaremos sobre algumas parábolas, não pelo teor ou pela importância, mas por aquilo que o Senhor nos dirigir, conforme as semanas forem passando, e nós seremos guiados pelo Espírito para que Ele fale conosco ao longo desse tempo. Mas para começar, nós precisamos entender o que são parábolas. O que são parábolas? Você já se perguntou o que são parábolas? As parábolas são histórias fictícias, que se caracterizam geralmente por elas serem curtas e objetivas. Elas têm o objetivo de transmitir ensinos, e normalmente elas são feitas através de comparação, ou então de explanação de fatos reais e elementos que compunham a época que elas foram escritas. E os ensinos transmitidos dentro dessas parábolas são os mais variados. Nós podemos achar ensinos sobre ética, sobre moral, virtude, sabedoria, religião, doutrina e tantos outros ensinos que nós podemos aplicar e absorver dentro dessas parábolas. Agora, a segunda pergunta que nós temos que fazer, e talvez você já tenha se feito, é: por que Jesus então decidiu falar por parábolas? Quem já fez essa pergunta? Acho que só eu e os discípulos então. Ninguém levantou a mão. Nunca ninguém perguntou isso? Eu tive muita curiosidade. Por que Jesus então decidiu falar por parábolas? Porque até o versículo 12, até o capítulo 12 do livro de Gênesis, ele estava endereçando a sua mensagem ao povo judeu. E de repente ele muda o foco e começa a falar
para os não-judeus. Mas o porquê então que ele decidiu falar por parábolas? Muitas pessoas acreditam que o motivo dele começar a falar por parábolas é tornar a compreensão dos seus ensinamentos mais fácil, mais palatável, mais talvez agradável para que as pessoas pudessem ouvir. E essa informação ela não está 100% equivocada, até porque se nós pegarmos as parábolas, Jesus explica essas parábolas quando ele acaba, mas elas são repletas de características comuns da época. Se nós pegarmos as características da época, é ensinado sobre pessoas, sobre pastores, sobre metáforas agrícolas, tudo uma linguagem que as pessoas usavam na época. Então não é que Jesus decidiu criar uma linguagem nova, um novo jeito de falar, ele usava das histórias e das experiências da época, para então falar a respeito dessas parábolas. É lógico que a fácil compreensão não era o único e nem o principal objetivo dessas parábolas. Então qual era o objetivo dessas parábolas? Por que Jesus falou pelas parábolas? Essa foi a pergunta que os próprios discípulos fizeram, lá em Mateus capítulo 13, versículo de 10 a 15, diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que eles falam por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumprem as profecias de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então, para alguns que têm ouvidos para ouvir, as parábolas elas esclarecem a verdade, mas para outros que rejeitam a Cristo, rejeitam os seus ensinamentos, as parábolas elas têm o efeito contrário ao entendimento da verdade. Por isso que Jesus adotou essa forma de ensinar. De certa forma, alguns acreditam ali que Jesus estava querendo trazer um juízo divino, instantâneo, para aqueles que recebiam os seus ensinamentos, eram ensinados, mas não davam o devido respeito e a devida atenção àquilo que estava sendo pregado. Então, de forma muito prática, era uma forma da mensagem chegar a todos, não simplificando, mas identificando qual era a real intenção do coração daquelas pessoas que estavam ouvindo. E essa característica, lógico, que essa atitude de pregar por parábola, não foi obra do acaso. Eu acredito de verdade que tenha sido uma própria estratégia do Espírito Santo, do próprio Deus, para que as pessoas então pudessem ser imensamente inundadas, aqueles que desejavam o Senhor pudessem ser completamente transformados. E essas parábolas elas são aplicadas no nosso coração, no nosso cotidiano, na nossa história, todos os dias. E talvez muitos não entendam quando leem as parábolas, mas nós temos a graça de ter o Espírito Santo dentro de nós nos ensinando. E hoje nós vamos falar a respeito da parábola do bom samaritano, e vamos tirar algumas verdades poderosas que essa parábola nos ensina. Amém? Você está comigo aqui? Então abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas capítulo 10, nós vamos ler do versículo 30 ao versículo 37. Evangelho de Lucas capítulo 10, do versículo 30 ao 37. Se você não tiver Bíblia, está tudo bem, acompanha com a gente aqui na tela. Vamos seguir? Diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram, e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo, ou seja, passou longe. Semelhantemente, um levita descia para aquele lugar, e vendo também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se,
pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Jesus propõe essa parábola após ser perguntado por um mestre da lei, um intérprete da lei, sobre o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Vamos voltar lá rapidinho. Diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem, antes disso, na verdade, eu não coloquei aqui, mas antes do versículo 30, ele começa a perguntar: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus ensina aquele homem e prontamente responde: o que diz a lei? E esse mestre da lei responde ao Senhor: eu sei que eu tenho que amar o Senhor sobre todas as coisas, de todo o meu coração, e amar o meu próximo como a mim mesmo. E Jesus respondeu: uau, você realmente sabe, parabéns, faça exatamente dessa forma e viverá. E então esse homem faz uma segunda pergunta: quem é o meu próximo? E aí Jesus entra nessa parábola do bom samaritano. E nós precisamos primeiro entender: quem você acha que é o seu próximo? Você já fez essa pergunta? Quem você acha que é o seu próximo? Para alguns, o próximo é um vizinho. É um vizinho que mora na casa do lado, onde você tem um relacionamento, onde você faz bolo, onde às vezes você pede um ovo porque acabou e você quer fazer um ovo mexido para o seu filho. Ou então, o próximo pode ser o seu amigo, o seu amigo de trabalho, o seu amigo da vida, alguém que você realmente, compartilha suas dores, suas emoções, suas alegrias. Ou então o próximo é algum familiar. O próximo é o meu familiar, aquele que eu convivo nas festas de final de ano, onde eu vou à Páscoa, onde nós comemos juntos, onde nós celebramos conquistas juntos. E essas afirmações, elas não estão totalmente erradas. Mas quando Jesus trata dessa parábola, é algo muito mais profundo, muito mais valioso. E a pergunta que nós temos que fazer: quem nós achamos que não é o nosso próximo? Você já parou para pensar nisso? Quem você não considera o seu próximo? Geralmente você não considera o seu próximo aqueles que são completamente diferentes de você. Então talvez o seu próximo, que você não considera, seja aquele mesmo vizinho da outra porta, que você não tem relacionamento porque ele é da Umbanda, porque ele é do Candomblé, porque ele é de qualquer outra religião que não mete com a sua religião, sabe? Que não dá liga, que não combina. Talvez o seu próximo, aquele que você não considera o seu próximo, seja aquela pessoa que você sabe que é fofoqueira, que é intriguenta, que gosta de jogar irmão contra irmão, e você fala: dessa pessoa eu quero muita distância, porque ela fala mal de mim, ela fala mal do vizinho, ela fala mal de todo mundo, e todo mundo é ruim. Para os brasileiros, talvez quem não seja o próximo, argentino. Para um corintiano, talvez quem não seja um próximo, seja um palmeirense. É lógico que esses 2 últimos é brincadeira, mas você percebe a seriedade disso? Para muitos heterossexuais, quem não é o próximo são os homossexuais. Para muito religioso, quem não é o próximo é aquele que está desviado, o pecador. Nós precisamos ter essa compreensão, porque para o povo judeu, o samaritano não era o próximo. O samaritano não era. Então, quem é o meu próximo? Jesus traz essa parábola, e para o povo judeu, o samaritano, eles não batiam, eles não se davam, eles não se gostavam. O judeu não gostava do samaritano, o samaritano não gostava do judeu, e a bronca era mútua, a rivalidade era mútua, por algumas questões. Primeiro, pela divisão étnica. Os judeus enxergavam os samaritanos como um povo impuro, porque parte era de Israel, que se misturou com outros povos pagãos, e aí virou essa bagunça. Os samaritanos não eram um povo puro. Ele também tinham questões religiosas, uma vez que para o judeu a religião era monoteísta, e para o samaritano, talvez ali por conta da cultura pagã, uma religião politeísta. Então como que funciona isso?
Além do que, o lugar da adoração também era um motivo de discordância, porque o samaritano achava que o lugar correto de adorar o Senhor era no Monte Gerizim, e o judeu achava que adorar o Senhor era no Monte Sião. Você percebe que são coisas que os distanciavam, que criavam barreiras. Mas nós precisamos entender aquilo que Deus quis ensinar através de Jesus nessas parábolas. A primeira coisa, nós precisamos ter um olhar de amor. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim: nós precisamos ter um olhar de amor. Sabe por que eu tenho falado tanto nisso? Inclusive falei recentemente no culto de quinta-feira, que nós estamos falando na série Porque a Igreja Me Feriu. Porque é muito mais difícil nós gastarmos tempo, investindo tempo em pessoas rebeldes, em pessoas que causam problema, em pessoas que, cara, vai e volta, está na igreja, sai da igreja, peca, se arrepende. É muito difícil, cara. É muito difícil nós, como pastores, vocês, como servos do Senhor, ficar investindo tempo naquele irmão que só erra. É verdade ou não é? Quem concorda comigo, levanta a mão. Pelo amor de Deus, eu não estou sozinho aqui. E eu confesso para vocês que eu passei não parte da minha vida, mas por algum tempo pensando, cara, como as pessoas são difíceis. A vida é tão fácil, as pessoas dificultam tanto. Não é tão mais simples obedecer a palavra? Quando muitas vezes o Senhor fala, você também sabe a palavra e você também não obedece. O que você está falando do outro? E é engraçado que o meu papo com Deus é muito reto, cara, sabe? É muito direto. E o que Deus tem colocado no meu coração é que nós, como igreja, não adianta eu vir aqui todo dia, todo domingo, pregar para um bando de crente estabelecido na fé. Isso é maravilhoso. Se você é estabelecido na fé, se a sua fé é fundada em Cristo, que é a rocha, é maravilhoso, dê glória a Deus. Mas nós, como propagadores do Evangelho, temos a obrigação de ir atrás daqueles que se perderam, de ir atrás daqueles que ninguém quer aqui dentro. E talvez você seja uma dessas pessoas que falem, se essa pessoa vir para a igreja eu vou embora. E talvez Deus use dessas parábolas que nós vamos aprender ao longo da história, ao longo das próximas semanas, para mudar o seu coração. Porque a palavra de Deus é muito clara quando ela diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Eu careço da graça de Deus, eu não sei você, mas todos os dias eu olho e falo, Jesus, estenda a sua graça sobre a minha vida. Agora o que é engraçado é que a graça que nós desejamos receber do Senhor, não é a graça que nós estendemos para os pecadores. Se entrasse aqui um casal homoafetivo, eu tenho certeza que muitas pessoas olhariam com um olhar de desprezo. Isso é uma tristeza muito grande, porque existem pessoas no nosso meio que têm muitos pecados ocultos aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus não. Então como que nós, como servos do Senhor, podemos ranquear aquilo que é abominável e aquilo que não é abominável? Ah não, isso aqui é demais para eu aturar. Um adultériozinho até passa, mas esse relacionamento aqui não dá certo. O olhar de graça tem que ter sobre todos os pecadores, porque foi assim que Jesus te resgatou. Jesus não nos mede pelo nosso pecado, Ele nos conquistou através de um olhar de amor e de graça. E é esse olhar de amor e de graça que nós temos que ter aqui. Deixa eu te falar, isso aqui não torna a nossa teologia uma teologia liberal, de forma nenhuma, porque é bíblico. O que eu estou falando é bíblico, eu não estou tirando nada da Bíblia. Não existe nada liberal nisso. Quando uma pessoa vier aqui pecadora, a mensagem será a mesma: aqueles que confessam seus pecados e as suas transgressões e os deixam, encontram misericórdia. Então nós receberemos com muito amor, com muito carinho, abraçaremos, mas a palavra será dita, a palavra será encaminhada, será endereçada. Mas nós precisamos ter um olhar de amor. Versículos 30 a 35 diz assim: Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais de tudo lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Ou seja,
roubaram aquele homem e espancaram aquele homem, o deixando quase morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou a largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou a largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, passou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou a uma hospedaria e tratou dele. Essa história é meio que autoexplicativa, mas acho que vale a pena falar. Nessa história a gente pode ver um homem que estava fazendo um trajeto relativamente longo, 27 quilômetros é a diferença de Jerusalém para Jericó. Só que Jerusalém está muito acima do nível do mar, e Jericó está lá embaixo. Então a gente está falando que aquele homem estava andando em um declive de aproximadamente um caminho para baixo de 1.100 metros, a diferença de lugar. E muitos dizem que dentro daquele lugar, dentro desse caminho, existiam muitas cavernas. Então aquele era um ambiente que não era seguro caminhar, e aquele homem sabia disso, sabia que não era um ambiente seguro caminhar, e mesmo assim desejou caminhar. Fazendo a sua viagem, então é abordado por ladrões. Deixa eu falar uma coisa. Quantos de vocês, ao verem uma pessoa machucada, não parariam para ajudar? Quem pararia para ajudar aqui? Vendo alguém ferido, vamos ser muito sinceros, vendo alguém ferido, quem pararia para ajudar? É natural. Eu lembro que quando eu era representante, eu fui para Guarulhos, num bairro chamado Vila Augusta. Tem alguém de Guarulhos aí, Vila Augusta? E dentro desse lugar, eu fui atravessar a rua e tinha uma senhorazinha muito bonitinha, lembrava um pouco a minha avó, e ela foi atravessar a rua, só que um ônibus estava vindo, e o ônibus estava bem longe, não ia pegar ela nunca, mas eu acho que o reflexo dela já não estava daqueles, melhores, e ela se assustou, e ela foi correr, e ela tropeçou, e ela caiu com a cara na parede. Só que, detalhe, a parede, sabe aquelas paredes chapiscadas? Meu coração veio na boca, velho. E a minha vontade era pegar aquela senhora, botar dentro do meu carro, levar para minha casa, cuidar dos ferimentos dela, sabe? Por quê? Porque a gente se compadece de pessoas idosas e crianças, não é verdade? E eu lembro que eu chamei o resgate, e eu fiquei esperando com ela, eu sentei com ela com a testa sangrando, eu conversando com ela e tudo mais, liguei para o filho dela e conversei, mas muitas vezes eu me perguntei, e se fosse alguém que não fosse idoso, ou fosse uma criança, será que eu teria feito a mesma coisa? E eu vou falar para vocês que sim, porque eu nunca gostei de ver a desgraça dos outros. Eu sei que tem gente que acha engraçado, que dá risada, eu nunca gostei disso. Eu já contei para vocês como eu conheci a Érica, só para vocês verem como Deus coloca a característica em nós, que para o cumprimento de um propósito. Eu conheci a Érica numa festa de aniversário, e ela estava andando na beira da piscina, e ela se distraiu, e caiu parte dentro da piscina, parte fora da piscina. Todo mundo da festa começou a rir, e eu não gostava dela, e eu achava ela muito chata, e eu nunca tinha conversado com ela, mas era a filha do pastor, eu falava, metida. Eu fiquei tão bravo com as pessoas, cara. Eu fui a única pessoa que fui lá conversar com ela e falar, você está bem? Você quer ajuda? Eu briguei com os meus amigos que estavam rindo no caso. Foi assim que eu conheci a Érica. Que linda história de amor. Hoje 3 filhos, 15 anos de casado, quase 20 anos juntos. Mas a verdade é que talvez outros não tenham, não teriam essa atitude. Talvez outros passariam longe, como aconteceu nessa história. Agora, o que nós precisamos entender é que um olhar de amor deveria ser a virtude de qualquer cristão. Qualquer um que conhece a palavra de Deus deveria ter um olhar de amor. Sabe essa parada de menos julgamento, mais amor? É o que deveria ser o lema de um cristão verdadeiro. Isso não quer dizer passar pano para pecado não, viu gente? Muito pelo contrário, a gente tem que denunciar o pecado mesmo. A gente tem que apontar o dedo. A prova de amor que nós podemos dar para um pecador é falar, você está indo para o inferno.
Jesus tem um plano na sua vida, é apontar o erro, é apontar e mostrar a direção correta, essa é a verdade. Agora, a palavra de Deus nos ensina que é impossível dizer que ama, eu estou parafraseando, e não sentir compaixão pelo próximo. Então, quando a gente lê essa história, por aquele caminho, primeiro descia o sacerdote. E quem que era o sacerdote? O sacerdote era alguém que estava acostumado com os ritos sagrados. Ele conhecia os ensinamentos, sabia o que ele tinha que fazer. Agora, nós não sabemos o porquê o sacerdote não parou. Talvez ele não parou porque aquele homem estava semi-morto, talvez desmaiado, com sangue, e ele achava que se ele encostasse, porque a lei dizia, a tradição dizia que eles não poderiam encostar em alguém morto, em alguém que estivesse com sangue, porque isso poderia sujá-los, ou então torná-los impuros, e aí eles teriam que passar por todo um processo, um ritual de lavagem. Talvez ele tenha colocado a religiosidade acima desse amor. Mas um levita também passou, e o levita, quando passa, também finge que não viu. O levita era aquele que era responsável por cuidar da casa do Senhor. Levita não era só aquele que cantava, era aquele que abria, era aquele que limpava, era aquele que organizava, cuidava. Talvez ele tivesse muito atarefado para parar. Talvez fosse ter alguma atividade na sinagoga, naquele lugar, e ele tinha que abrir a sinagoga para as coisas acontecerem. Ou então talvez pela mesma razão do sacerdote: eu não posso tocar nessa pessoa, porque se eu tocar nessa pessoa é impuro. Agora você percebe que a esperança que deveria vir e surgir através de homens de Deus foi negligenciada. Uma pessoa que está exposta, ferida, quando olha alguém que conserva os princípios de Cristo, aquilo deve gerar uma esperança do tipo: eu terei ajuda, alguém olhará para mim, alguém me socorrerá, eu estou aqui desfalecido, quase morrendo, eu terei ajuda. Esses homens meio que acenaram e foram embora. É como se você estivesse à deriva no alto mar, em uma boia, flutuando, esperando socorro, e passasse alguns barcos por você, e você fosse completamente ignorado. Foi isso que aconteceu. A gente não sabe, mas a verdade é que Cristo nos mostra que esses dois homens, embora trabalhassem no ministério, ambos conhecessem a Deus, não tiveram esse olhar de amor, e foram totalmente indiferentes por aquele homem ferido. A verdade é que quando não existe amor, não existe um relacionamento sincero com Jesus, porque a palavra de Deus diz lá em 1 João 4,8: aquele que não me ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando nós olhamos com o olhar de amor, nós não conseguimos, é impossível você se omitir com o sofrimento do outro. Quando nós olhamos com o olhar de amor, é impossível que nós não tenhamos um olhar compassivo. Embora nós possamos ter uma agenda cheia, muitas atividades, muitas tarefas, aquilo nos chamará a atenção, porque nós fomos chamados para ajudar pessoas e amar as pessoas, não somente com palavras, mas com ações. É o que está escrito em João 3, 17 e 18: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, e nisso conheceremos que somos de verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Então nós precisaremos ter um olhar de amor. Se nós quisermos ser semelhantes a Jesus, nós precisamos ter um olhar de amor. Agora, mais do que um olhar de amor, nós precisamos agir com amor, porque agir com amor é um complemento do olhar com amor. Não adianta você olhar para alguém que está lá sofrendo, triste, porque passou por algum problema, por alguma luta, e falar: poxa vida, hein? Que chato. Sinto muito por você, viu? Deus te abençoe. Tchau. Mas isso é o que nós vemos. Nós vemos muitas igrejas fazendo isso, quando negam ajuda para as comunidades a qual elas estão inseridas. Você percebe que o Brasil é um país muito desigual, então sempre, ou na maioria das vezes, perto de um bairro de gente classe média alta, tem aquelas pessoas menos favorecidas. E infelizmente, muitos decidem estabelecer as suas igrejas em lugares com poder aquisitivo bom. Por quê? Porque é vantajoso.
Agora eu não tenho nada contra, porque se é o propósito de Deus que você se estabeleça nesse lugar, vá em frente, mas o seu papel é servir as comunidades que permeiam a sua região, porque senão nós criamos o evangelho elitista, que só serve para o rico, que só serve para aqueles que têm. É assim que Jesus tratou? Foi isso que Jesus fez? O evangelho de Cristo abrangia todo mundo, encontrava todo mundo, judeu, samaritano, homem e mulher, rico, pobre, todos aqueles que queriam eram alcançados por esse evangelho de transformação. Agora, eu acredito que a grande realidade é que hoje existe uma má compreensão da diferença entre simpatia, empatia e compaixão. Eu acho que por isso que está tudo tão bagunçado. Eu quero falar um pouquinho para vocês aqui a definição do que é simpatia, do que é empatia e do que é compaixão, para vocês verem que não adianta só nós olharmos com amor. O complemento disso é uma ação, é tomar uma ação. A simpatia é o sentimento que permite que você sinta um certo estado emocional de uma outra pessoa. Vou falar que quando você sente simpatia por alguém ou por alguma razão, você se preocupa com os problemas, você se preocupa com aquilo que está acontecendo e entende até certo ponto o que está acontecendo, mas você não se envolve emocionalmente. É uma parada do tipo, eu vejo o que está acontecendo e é isso, eu sou simpático à sua dor, ou seja, cara, eu entendo. É a capacidade de você se relacionar positivamente com alguém, muitas vezes por meio da gentileza, por meio da cortesia, por meio da amabilidade. Ela é mais ligada a uma reação externa do que uma compreensão onde você se coloca de fato no lugar da outra pessoa e toma uma atitude. Agora a empatia, ela está associada a capacidade de você entender e se identificar com as emoções e experiências da outra pessoa, onde você busca compreender, onde você busca verdadeiramente entender aquilo que está acontecendo, e o resultado disso é uma resposta mais eficaz às necessidades que aquela pessoa está passando. Ela vai além do que simplesmente olhar e falar, eu entendo. Ela faz com que você mergulhe nesse mundo emocional. É como se você se colocasse no lugar da outra pessoa, sentindo, compreendendo e compartilhando verdadeiramente as suas emoções e a perspectiva pelo qual aquela pessoa está passando. Agora a compaixão, ela passa pelo você se conectar com os sentimentos de uma pessoa que está sofrendo, e não há uma motivação para você agir, não há uma troca do tipo, eu vou fazer algo para que essa pessoa me retribua. É realmente uma tentativa para que você ajude a aliviar o sofrimento que aquela pessoa tem passado, e ela proporciona uma conexão sobrenatural, ela gera segurança, ela gera tranquilidade, ela gera bem-estar. Essa é a compaixão, ela é uma profunda consciência humana do outro, e ela engloba a simpatia e a empatia. Agora, quando nós lemos na Bíblia, nós vemos em diversas passagens que Jesus se compadeceu de pessoas. Se você é um leitor da Bíblia, você sabe que muitas vezes Jesus, movido por compaixão, curou pessoas, movido por compaixão, expulsou o demônio, movido por compaixão, ele fez muitas coisas. Movido por compaixão, ele diz aos seus discípulos, tragam um alimento para que nós possamos fazer alguma coisa e essas pessoas sejam alimentadas, porque elas vão morrer. Está tarde para elas irem embora, elas não vão achar comida. Então você percebe que Jesus se compadeceu, sempre quando ele operou seus milagres, existia uma compaixão. E o samaritano agiu dessa mesma forma. Olha o que diz lá no versículo 33 e 34. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. A Bíblia é clara ao dizer o que motivou aquela ação: a compaixão. O que não aconteceu com aqueles dois homens que amavam a Deus, aqueles dois homens que
tinham consciência do que deveriam fazer e não fizeram. Ambos tinham falhado em cumprir os requisitos mais imperativos e fundamentais da lei de Deus, porque essa parada de nós amarmos o próximo é antes do Novo Testamento, ela está lá atrás. Olha o que diz lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede a ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Esses homens não demonstraram amor e misericórdia para com os necessitados, e para com aquele homem especificamente que tinha sido espancado. E Deus havia ordenado para os israelitas que eles fossem misericordiosos, até mesmo com os que eram estrangeiros e inimigos. Olha o que está lá escrito em Êxodo, capítulo 23, versículo 4 e 5: Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrados debaixo de sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Em Levítico, capítulo 19, versículo 34, diz assim: Comum natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros foste na terra de Israel, eu sou o Senhor vosso Deus. Existiu uma ordem dada pelo Senhor, e ambos esqueceram, então preferiram ignorar. Esse olhar de amor se torna muito mais profundo quando nós carregamos a presença do Espírito Santo dentro de nós. E quando nós somos movidos pelo Espírito Santo, nós temos um olhar mais sensível à necessidade do próximo. O amar ao próximo não é amar quem nós temos afinidade. Esse agir com amor, de fato Deus espera de nós, mas é muito mais, não é só para aqueles que nós queremos o bem. Quando nós olhamos e agimos com amor, nós abrimos mão daquilo que é direito nosso, em benefício do outro. E nesse caso, quem deveria ajudar não ajudou, e quem teoricamente não tinha obrigação de ajudar, foi quem estendeu a mão e fez o oposto. E o que nós precisamos entender é que agir em amor reflete o caráter de Cristo. Isso tem que ser a base para a sua vida. Agir em amor reflete o caráter de Cristo. E o terceiro e último ponto que nós precisamos ver, com base nessa parábola, é que Cristo precisa estar acima das diferenças. Cristo acima das diferenças. E esse talvez seja o ponto mais crucial dessa história, e essa grande lição para as nossas vidas. Nossos valores, aquilo que nós acreditamos, ele precisa transpor qualquer obstáculo que nós encontramos ao longo do caminho, seja ela de forma moral, espiritual ou ética. Nossos princípios, eles têm que estar acima das diferenças raciais, os nossos princípios têm que estar acima das diferenças sociais, até mesmo das diferenças espirituais, porque as pessoas são diferentes. Deixa eu falar uma coisa, hoje nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo aproximadamente. Estudiosos afirmam que já se passaram por esse mundo mais de 100 bilhões de pessoas. Mas mesmo com esse número gigantesco, você é único. Você percebe isso? 100 bilhões de pessoas passaram pelo planeta Terra, e você continua sendo único. Mesmo você convivendo com amigos, familiares e pessoas conhecidas, e quando você pensa nessas pessoas, você até pode se identificar com algumas características, você até pode olhar e falar: poxa, olha como nós somos semelhantes, seja comportamento, personalidade, atitudes, um traço físico. Mas mesmo com tamanha similaridade, ainda assim, as diferenças podem ser percebidas. Você já percebeu isso? Isso porque a espécie humana, ela é marcada por uma incrível variação, uma quantidade absurda de variação. Nós possuímos fatores de unicidade, seja por DNA digital ou elementos complexos que se distinguem uns aos outros, talvez a nossa voz, os nossos olhos.
embora nós parecemos similares a alguns. Talvez você olhe, quem conhece meu pai fale, nossa, você parece o seu pai. Talvez quem conhece o meu filho, o Enzo, fale, nossa, vocês são parecidos. Nós somos parecidos, mas nós não somos iguais. Ele tem um DNA, eu tenho outro. Ele tem características que eu não tenho. Nós somos diferentes. E a história sobre o bom samaritano mostra essa diferença e nos ensina que acima de qualquer diferença tem que estar Cristo. Nós precisamos parar de olhar para as pessoas e criticá-las ferozmente porque elas são diferentes de nós. Existe uma música do Patati Patatá, quem tem filho sabe, que ela chama Diferente. E ele diz assim, essa música diz assim: meus amigos são diferentes, se olhar você vai ver, e tenho amigos de todos os tipos, é assim que deve ser, diferentes, diferentes, é assim que deve ser. Mateus 25, 34 a 40, Jesus uma vez disse: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou então, quando teve sede, nós te demos de beber? Ou então, quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando tivemos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequenininhos irmãos, a mim fizeste. Colocar Cristo acima das diferenças é agir com amor, e o amor que brilha em Jesus para aqueles que estão em posição de inferioridade. E quando nós lemos esse texto diz os pequeninos, significa o menor em tamanho e o menor em valores também, em valor também. E quando nós observamos esse texto, nós podemos talvez compreender melhor o que é colocar Cristo acima dessas diferenças. E no nosso dia a dia nós temos a oportunidade de fazer isso, todos os dias. Deixa eu te falar uma coisa. Quantas vezes você parou no farol e alguém parou do seu lado para te vender uma trufa, ou para te entregar um panfleto, e você simplesmente fingiu que aquela pessoa não estava lá, e você simplesmente decidiu ignorar? É lógico que a gente vive numa cidade perigosa, mas cara, eu não consigo ficar indiferente, de verdade. Gente, eu não sou perfeito não, tá? Eu não estou falando aqui que eu dou dinheiro para todo mundo. Geralmente eu não dou, porque hoje a gente já não anda com dinheiro, né? Eu fui para o jogo do Corinthians agora, e eu voltando pela CUPC ali, parei no farol, e aí veio um cara, percebi que ele estava completamente alcoolizado, que essa talvez pudesse ser uma justificativa, do tipo, não vou abrir, ele tá loucão, tá chapadão, não vai nem entender o que eu vou falar, eu não vou dar dinheiro para ele. Mas eu não consegui, cara. Eu abri o vidro e o cara que estava do meu lado falou: você é maluco, irmão, a gente tá na ZL, truta. E eu falei: mano, eu não tenho. Ele: dá um patrão, vai Corinthians, dá um dinheiro. Eu falei: eu não tenho. Eu falei: o que eu tenho aqui é um chiclete, pode ser? Ele: pode. Eu dei o chiclete para ele tirar esse gosto de cachaça da boca, né? Aí eu falei: acho que era melhor você parar de beber a cachaça, que aí você não vai ter o gosto. Mas rapidamente ali eu pude falar: cara, Jesus Cristo te ama, e Ele tem um plano na sua vida, e o dia que você entregar o seu caminho ao Senhor, Ele vai fazer grandes coisas. Fechei o vidro, segui minha vida. E aí a pessoa que está do meu lado falou assim: cara, você tem coragem de fazer isso? Eu falei: cara, sei lá. Ele falou: talvez no seu sapato eu fizesse o mesmo. E eu acho que é aí que está o erro, porque você não precisa estar num sapato
de alguém que exerce uma posição dentro de uma igreja, dentro de um cargo eclesiástico, para dar um mínimo de atenção para aqueles que precisam. Mais uma vez, cara, eu sei, essa é a minha história, eu não estou pedindo para você sair daqui, abrir o vidro, não é sobre isso, mas é sobre atitudes, cara, atitudes que muitas vezes nós negligenciamos com pessoas. Eu estou contando isso porque eu vivi isso, mas não necessariamente você vai viver isso. Talvez sejam outras, talvez sejam funcionários que você finge que não conhece, que você finge que não tem valor. Talvez sejam pessoas no seu cotidiano, alguém que trabalha na sua casa, sabe, talvez seja o tio da pipoca aqui na frente, sabe, você já passou e falou, Deus te abençoe. Talvez seja alguém que está servindo lá no Espaço Gourmet, talvez seja alguém do Kids, onde você pode olhar e falar assim, obrigado por cuidar do meu filho nesse tempo, para que eu receba a palavra. Cristo acima das diferenças. Colocar Cristo acima das diferenças é claramente fazer pelo outro o que você faria por Jesus. Colocar Cristo acima da diferença é você amar as pessoas mais do que você ama a posição que elas carregam. Colocar Cristo acima das diferenças é enxergar virtudes, qualidades, oportunidades, mesmo que o passado seja trágico, mesmo que o passado seja catastrófico. Colocar Cristo acima das pessoas é colocar em prática tudo aquilo que a palavra de Deus te ensina. Deus não julga pessoas pelo aspecto físico, nem você deve julgar. Deus não julga pessoas que têm deficiência ou qualquer tipo de problema na sua vida, por má formação ou por conta de doenças que as acometeram ao longo da vida. Deus não julga essas pessoas e nem você deve julgar. Deus não julga as pessoas por conta da diferença racial e nem nós devemos julgar. Deus não julga pessoas por conta da diferença social e nem nós devemos fazer. Jesus não é, presta atenção nisso aqui, Jesus não é propriedade do cristianismo, Jesus é o cabeça da humanidade. Cristo está acima de todas as diferenças, de todas as facções, de tudo aquilo que possa nos separar, nos tornar diferentes. Ao olhar com amor, agir com amor e colocar Cristo acima das diferenças, nos tornará muito mais parecido com Ele, e nós teremos grande êxito ao alcançar e para alcançar aqueles que estão perdidos. Queria pedir que você feche seus olhos, onde você estiver. O significado da parábola do bom samaritano fica claro diante da pergunta que precede a narrativa de Jesus, né? Quando aquele intérprete da lei pergunta: quem é o meu próximo? Jesus responde que o próximo é todo aquele que necessita de amparo, independente de quem seja. Geralmente esse próximo não faz parte do nosso ciclo social, não faz parte do nosso ciclo familiar, não faz parte da nossa roda e grupos de amigos. Frequentemente esse próximo é uma pessoa estranha, alguém que não nos aparenta ser alguém atraente, ou então que combine com a gente. E talvez o próximo possa até mesmo ser um inimigo, como no caso do samaritano. E talvez o ponto principal para nós que já somos cristãos não seja a pergunta: quem é o meu próximo? Mas talvez hoje seja o dia de você perguntar: Senhor, eu tenho sido um bom próximo?
para os necessitados que estão ao meu lado. Eu tenho sido uma boa referência. Eu tenho conseguido ser Cristo na vida dessas pessoas. Eu creio que Cristo te trouxe aqui nessa noite para falar com você, talvez para te colocar de volta aos trilhos. Muitas vezes nós nos perdemos, e nos perdendo nos torna um endemoniado, ou então alguém sem caráter, ou alguém que nunca conheceu a Deus. Circunstâncias talvez podem fazer com que o nosso olhar se desvie, com que as nossas atitudes se desvirtuem. Mas Deus te trouxe aqui hoje para que você entenda que Ele espera mais de você, que Ele espera que você tenha uma atitude de olhar com amor, de agir com amor e de colocar Cristo acima de toda a diferença que você possa ter com qualquer pessoa, porque só assim nós geraremos transformação através da palavra de Cristo. Eu queria pedir para a igreja ficar em pé. Eu vou fazer uma pergunta muito genuína, e vocês fiquem à vontade para responder. Quantos aqui gostariam de ser mais parecidos com Jesus? Então não preciso chamar aqui à frente, porque acho que todo mundo teria que sair do seu lugar. Mas enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, você do seu lugar pode talvez ter a conversa mais sincera com o Senhor da sua vida, onde você vai dizer: Senhor, eu preciso amar as pessoas, eu preciso cuidar das pessoas, eu preciso ser mais parecido com o Senhor. Tudo começa quando nós reconhecemos os nossos erros, quando nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos fracassos. E se você já reconheceu, você já tem um bom caminho andado. Agora é você falar para o Senhor: Senhor, eu quero ser mais parecido com o Senhor, então faça a sua obra na minha vida. O que eu preciso mudar para ser mais parecido com o Senhor? O que eu preciso mudar na minha vida para eu ter um olhar de amor? O que eu preciso mudar na minha vida para agir com amor? O que eu preciso mudar nas minhas atitudes para que o Senhor esteja acima de qualquer diferença que eu possa ter com qualquer um? Eu sei que Jesus é fiel, Ele vai responder a sua oração. E se você deseja se parecer mais com Jesus, que você repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu me comprometo em estar sensível à sua voz. Senhor Jesus, me perdoa por toda a religiosidade que impediu o teu Espírito de fluir na minha vida. Jesus, me perdoa por todas as vezes que eu negligenciei ao socorro a alguém. Senhor Jesus, me perdoa por todas as vezes que eu deixei passar ajuda a alguém que necessitava. Mas a partir de hoje eu declaro que eu não mais serei o mesmo, que eu estarei sensível ao seu direcionamento, e que assim como esse bom samaritano, eu não olharei as diferenças, mas eu olharei com o olhar de amor. Eu agirei com amor e eu colocarei o Senhor acima de tudo. Esse é o meu compromisso contigo, Jesus, em nome de Jesus. Agora eu quero falar para você que talvez tenha entrado aqui
pela primeira vez, ou seja, a sua segunda, terceira, quinta vez, mas nunca entregou o seu coração para Jesus. A primeira pergunta desse homem estudioso da lei, que ele faz para Jesus antes do versículo 30, ao começar esse diálogo, ele faz a seguinte pergunta: Mestre, como eu posso obter a vida eterna? E Jesus responde para ele, e Jesus diz que ele deveria guardar a lei e usar um princípio bíblico, que é amar ao próximo. E esse é um tipo de atitude que caracteriza aqueles que já tiveram entendimento do que é a vida eterna. E só existe um meio de se obter a vida eterna: é entregando o coração para Jesus. Você pode até ter uma atitude de amar o próximo, mas não é isso que te garante a salvação. Não é você ser uma pessoa compassiva que te garante a salvação. É você reconhecer que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, que faz com que você tenha o seu nome escrito no livro da vida. Sabe por quê? Porque não é pelo nosso mérito, é pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Por isso você até pode dizer: eu nunca entreguei o meu coração para Jesus, mas eu faço boas obras, mas eu ajudo o próximo, mas eu tenho um olhar de amor. Deixa eu te falar, que bom. Mas se você não entregar o seu coração para Jesus, de nada adianta, porque não é isso que te garante a salvação. Outras religiões dizem que você é salvo pelas suas obras, mas não, isso não é aquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E ser salvo pela graça é reconhecer que mesmo você não merecendo, mesmo você sendo um pecador, mesmo você sendo alguém impuro, Jesus Cristo olhou para você e falou: eu tenho um propósito na vida dessa pessoa, eu tenho um plano para restaurar a vida dela, eu sei como eu posso usá-la, eu sei como ela pode ser poderosa nas minhas mãos. E eu quero te dizer que Jesus Cristo se entregou por você, e o que Ele espera de você nessa noite é que você se entregue para Ele. Ele diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém entrar, abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E ele termina dizendo: ao vencedor dar-lhe-ei o direito de se assentar comigo na presença do meu Pai. Jesus está aqui nesse lugar, e Ele te dá a oportunidade de voluntariamente entregar o seu coração para Ele. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus nessa noite, eu quero declarar coragem do Senhor sobre a sua vida. E eu peço que você levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, fique com a sua mão levantada bem alto para que eu possa te enxergar. Levante o mais alto que você puder. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. O Senhor está aqui nesse lugar e Ele deseja mudar histórias, Ele deseja mudar a sua vida. E eu quero convidar você que levantou a sua mão a vir aqui à frente. Eu quero orar com você rapidamente. Só saia do seu lugar, não tenha vergonha, eu não vou te pedir nada, simplesmente venha nesse altar e nós vamos orar juntos. Saia do seu lugar, você que deseja entregar o seu coração ao Senhor. Não tenha medo de se expor, porque um dia numa cruz o Senhor se expôs por você. Foi na cruz que o Senhor se expôs por você, e hoje Ele deseja encontrar o seu coração. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Existe mais alguém? Se existe, meu irmão, não resista àquilo que o Espírito quer fazer. Só sai do seu lugar. E se você não tem coragem de vir sozinho, pegue na mão da pessoa que está do seu lado, que te trouxe, ou de um desconhecido, porque esse é um pedido de socorro. Fala: me ajuda, me leva até lá, porque hoje eu quero entregar o meu coração para Jesus, para que Ele complete a boa obra na minha vida. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. É isso aí. Nós, como corpo de Cristo, nós nos ajudamos. E um dia eu vou pregar sobre a parábola da ovelha.
Mas não hoje, mas eu quero te falar que Jesus te resgatou nessa noite. Jesus te resgatou nessa noite. Glória a Deus, irmão, pode chegar aqui, pode vir próximo. Glória a Deus, Deus tem um plano na vida de vocês. E uma história incrível começa a ser escrita hoje, em nome de Jesus. Se você puder colocar sua mão no coração. E se você está nos assistindo online, você tem toda a liberdade para fazer o mesmo. E após entregar o seu coração, você pode apontar o seu celular para esse QR Code e entrar em contato, e nós vamos ajudá-lo nesse próximo passo, nos próximos passos, nessa nova caminhada. Mas você que veio aqui à frente, coloque a mão no seu coração e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Eu declaro que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Jesus, eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Espírito Santo, me ajude nessa caminhada. Eu confesso o Senhor como meu Pai e o meu Salvador, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Se você pode, aplauda ao Senhor onde você estiver. Eu vou pedir para você seguir para lá, mas antes eu queria dar um abraço em vocês individualmente. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida, jovem. Deus abençoe demais você, viu? Tamo junto, Deus abençoe, guerreiro. Deixa eu dar um abraço mais alguém aqui, que você também. Deus abençoe demais, viu? Deus abençoe, irmã. Deus abençoe, jovem. Deus abençoe sua vida, viu? Uma nova história sobre você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe. Obrigado, guerreiro. Deus abençoe, viu? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus por isso. Eu queria pedir que a igreja feche os olhos. Nós vamos encerrar esse momento orando e agradecendo ao Senhor. No próximo domingo nós continuaremos essa série. Eu espero que Deus fale ao seu coração, assim como tem falado ao meu também. Que você tenha uma semana cheia da presença do Senhor, e que Ele te leve para lugares tranquilos na presença dEle, e que você volte aqui na semana que vem. E o meu conselho: traga alguém. Quinta-feira nós também teremos o culto aqui às 19h30. Continuamos a série, porque a igreja me feriu, tem sido extraordinário. Você também está convidado. Amém? Só um anúncio que eu queria fazer rapidamente. Homens de Honra vai começar a acontecer na segunda terça-feira do mês. Então nós não teremos Homem de Honra nessa semana, fica para a próxima semana, dia 8. Isso porque nós entendemos que primeira semana é uma semana muito corrida para quem trabalha, por conta de fechamento e tudo mais, pagamento. E aí os homens acabam que muitas vezes são prejudicados por isso. Então nós jogamos para a segunda semana, esperamos também vê-los. Mas não se esqueçam, quinta-feira, domingo, nós estaremos aqui. Amém? Deus abençoe, eu quero orar com vocês. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por aquilo que o Senhor fez. Muito obrigado pelas vidas que se entregaram. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor nós nos conectarmos novamente com o Senhor e brilharmos a sua luz. Nos ajude, Espírito Santo, agimos como o Senhor deseja que nós tenhamos atitudes, Pai, que agrade ao seu coração. Nos ajude, Pai, nos leve em segurança, abençoe a semana de cada um dos teus filhos, e que mesmo em momentos de luta, eles não se sintam desamparados, mas se sintam abraçados pelo Senhor. Nós te agradecemos e oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja abençoada em nome de Jesus.